Boa noite a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. 19 horas e 1 minutinho no domingo, hoje domingo 8 de dezembro, este ano que vai se encerrando, e nós aqui tratando de temas que parece que não nos deixam em paz, né? Na história nós temos um termo muito legal sobre essas coisas, é o passado que não passa, né? Aquelas estruturas do passado que vivem o tempo inteiro participando das nossas presenças, do nosso pensar sobre o presente e pensar sobre o futuro. Eu me recordo muito quando nós estávamos falando sobre a CPI da Covid, quando nós estávamos acompanhando a CPI da Covid, que ficava sempre um militar de farda sentado dentro do parlamento brasileiro. E eu me perguntava, por que um militar de farda dentro do parlamento? A farda, o símbolo da farda especificamente, ela é uma ameaça à democracia brasileira, haja vista a memória que nós temos de 64 a 85. A presença dos militares ali, em grande medida apoiando, né, o que na época estava se fazendo, generais e tudo mais, era claramente um aviso à democracia no Brasil. Isso já no governo Bolsonaro, né? Essas relações civis-militares, que é o tema do nosso papo hoje, elas são, em primeiro lugar, um dos assuntos mais importantes do Estado no século XX no mundo inteiro, especialmente no sul global onde nós estamos, que as nossas forças armadas são useiras e vezeiras em atentarem contra a democracia, até tentar mudar um pouco o que o povo entende, como o povo pensa, como ele vota. Afinal de contas, de alguma maneira, o Exército Brasileiro se acha tutor do Estado, da democracia e da República Brasileira. Na própria história que eles contam sobre si mesmo, eles costumam se colocar como tendo surgido antes do próprio Estado brasileiro. Então, eles, na realidade, são meio que o parteiro da modernidade no Brasil. E a gente precisa entender como essas relações se dão para entender efetivamente o que está acontecendo hoje no Brasil, a partir das investigações que nós estamos fazendo no dia do que ocorreu no dia 8 de janeiro. Muita coisa está vindo à tona. A Polícia Federal vem trazendo cada vez mais comprovações bastante delicadas, especialmente para a alta cúpula do Exército Brasileiro, e a gente se pergunta, não sei se vocês sozinhos ou se só eu, a gente se pergunta muito aonde nós vamos parar com isso tudo, né? Será que se a gente forçar um pouco a mão na polícia, nas investigações da polícia militar, teremos problemas? Será que o Exército Brasileiro, de alguma maneira, aprendeu a respeitar a democracia? Será que aqueles que estão na cúpula das nossas Forças Armadas estão com formação, grandeza, conhecimento suficiente para entender os seus espaços? Ou nós vamos voltar de novo ao que éramos lá na segunda metade do século XX, onde as nossas Forças Armadas tinham de tudo menos um apreço pelas decisões da nossa população. Eu hoje falo com vocês a respeito desse tema com uma pessoa extremamente importante, mas antes de apresentar ele para vocês, quero agradecer aqui a Silvana Arlete Cardoso, se tornando membro, a Ângela Raeli, se tornando membro, a Lília Costa, se tornando membro, o MACT também se tornando membro. Eu aprendi que toda vez que aparece um nome um tanto quanto estranho, a gente lê separado para não cair em pegadinha, entendeu? Não sei se o MA ou a MA queria fazer isso, mas vai aqui nosso abraço por se tornar membro. José Roberto e Kátia Marina Bom Jesus também se tornando membro. Muito obrigado. Já peço para vocês que deem um like nesse conteúdo, que se inscrevam no canal do 247. É muito importante que a gente continue tendo condições de fazer essa mídia independente e trazer esses assuntos para vocês. E também lembrar vocês que nós estamos aí concorrendo ao Prêmio Best de melhor canal de análise política do Brasil pelo segundo ano consecutivo. Então você pode ir lá no prêmio e votar. Inclusive, se você já votou, pode votar de novo. Porque eu achei meio estranho esse negócio de 2 votos por pessoa, mas, né, hoje é um assunto a respeito de militares, talvez esteja valendo essas coisas. Então, abriu-se a possibilidade de votar de novo, você vai lá e vota, a gente agradece demais. Também agradeço se você se inscrever no meu humilde canalzinho ali no YouTube, canal Fernando Horta, é só você buscar, é só você procurar. Estamos chegando aí quase 2 milhões de inscritos. Ainda falta um pouco, na realidade estamos chegando a 43, 44 mil inscritos, falta um pouco para 2 milhões, mas o que importa aqui
é a gente olhar para o futuro, é a gente se preparar para as coisas grandes. É assim que o pessoal do canal tem me convencido, né, a mudar o meu mindset. Imagina só, eu fico ouvindo em reuniões do canal a palavra mindset, me dá vontade de quebrar tudo, mas de qualquer forma, a ajuda de vocês é sempre boa. Se inscrevam lá, nos ajude nesse processo. Eu recebo hoje uma das figuras mais importantes nessa discussão sobre relações civis militares. Devo dizer para vocês, devo cometer uma inconfidência aqui. Eu não conhecia pessoalmente o nosso convidado hoje, já tinha lido alguns trabalhos deles, mas queria falar sobre as relações civis militares e fui atrás de alguns amigos que eu sei que tratam sobre isso, e todas as três pessoas me indicaram, sem conversar, sem um conversar com o outro, sem um combinar com o outro, todas as três pessoas me disseram assim, não, eu vou te indicar uma pessoa que é fantástica nisso. E aí veio 3 indicações diferentes no mesmo nome do querido professor Eduardo Heleno, que é professor da Universidade Federal Fluminense, né, Eduardo, é isso? É cientista político e professor do Instituto de Estudos Estratégicos da Federal Fluminense, e tem um estudo muito forte nessa parte de relações civis militares. Te agradecer demais a tua presença aqui, meu caro. Eu sei que domingo é um dia difícil, é um dia complicado, ainda mais se você for hoje fluminense ou botafoguense no Rio de Janeiro. Tá todo mundo em festa, quem não caiu está em festa, quem foi campeão está em festa, quem já estava aqui simplesmente porque o futebol acabou está em festa. A confusão nessa cidade está grande, e eu sei o quanto isso deve ter custado para você estar nesse estado aqui, então te agradecer demais. Antes de te passar a palavra, quero já te fazer uma perguntinha, que daí tu já inicia com as tuas manifestações iniciais, e já iniciamos nesse nosso papo aqui. Eduardo, como é que são as relações civis militares desde o fim do regime militar no Brasil? Né? Na tua visão, como é que elas são? Como é que elas se constituem no Brasil? Para que a gente comece a entender um pouquinho no terreno que a gente está pisando. Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Horta. Muito obrigado pelo convite. Creio que todo dia é dia de conversar sobre democracia, então não é nenhum problema conversar no domingo, não. E obrigado pelas referências elogiosas, mas existe toda uma geração de pesquisadores da área de relações civis e militares, e eu aprendi muito sobre o estudo de vários outros que me antecedem e de vários outros, né, porque o campo está cada vez maior, isso é muito bom, que vão trazendo novas pesquisas e iluminando certas perguntas que a gente já considerava já respondidas. E para aqueles que estão vendo pela primeira vez, é um prazer estar aqui com vocês, tá? E a pergunta que o Horta traz sobre as relações civis e militares, vamos pensar dentro da seguinte questão: o que são relações civis e militares? Né? Quando nós temos uma democracia, nós temos uma relação de forças entre o campo civil e o campo militar. As democracias vão se fortalecendo a partir do momento em que elas vão desenvolvendo economias e outros aspectos sociopolíticos e vão submetendo, né, subordinando a expressão militar ao poder político. Na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, esse foi um movimento visto já no final do século XVIII, XIX, e na América Latina, por uma série de questões relacionadas à maneira como a guerra acontece e como a democracia foi solapada por crises internas, aí temos um padrão de relações civis e militares muito baseados em golpes, participação dos militares, autonomia política. Falando exclusivamente da questão do período de redemocratização brasileira, ou seja, de 85 para cá, nós tivemos, se contarmos o governo Sarney, é um governo que ele se elege indiretamente, né? Nós tivemos uma emenda, que é a Dante de Oliveira, que fracassou no Congresso. O presidente João Figueiredo chegou a decretar estado de emergência em Brasília para sabotar a eleição, e nós tivemos a primeira escolha de um presidente no fim do regime militar de forma indireta, já que a emenda não passou. Então, esse presidente que é eleito, Tancredo Neves, ele não assume, ele morre, né? Temos ali o drama de abril de 85, e o Sarney, que foi um vice que saiu de uma dissidência do partido do governo, assume
sem o respaldo do voto popular. Então, esse primeiro período da redemocratização, ele é marcado, alguns autores, por exemplo, o colega, o Jorge Zaverucha, né, o Eliezer Riso de Oliveira, em São Paulo, fala que é um período de tutela dos militares. Né? É um período marcado por garantia de certas prerrogativas do regime militar, por um lobby muito bem organizado dos militares na Constituinte de 88 e pela sombra, né, não de uma intervenção como em 64, mas de uma reação dos militares. Isso vai mudar um pouco quando há as eleições de 89 e o candidato que vence é o Fernando Collor de Mello, e temos ali a projeção, né, do voto como uma forma de legitimidade do candidato que vence as eleições, e ele faz importantes mudanças, por exemplo, no SNI, ele extingue o SNI, tira o status de Ministério do Estado-Maior das Forças Armadas, escolhe generais, oficiais generais com perfil mais discreto, deixa de comemorar uma importante celebração da identidade anticomunista do Exército, que é a intentona, e então nesse período é marcado por uma saída, ou seja, o retorno dos militares aos quartéis. Quando eu falo dos militares, é claro que eu estou falando dos oficiais generais que tinham influência, né? E o Collor, né, nós temos uma crise política que vai respingar, é claro, na arena militar, mas não vemos os militares, né, tendo uma situação em termos de, pelo menos aqueles que estão no Ministério, em termos de tentar um golpe. Né? O que temos é os militares se adequando à lei, se enquadrando à lei, que era a lei do impeachment, né, e a Constituição de 88. O clima político naquele momento era um clima político de solução civil. Por que eu estou falando isso? Porque no passado, a própria sociedade deu muito apoio a soluções militares, principalmente na década de 40, 60. E em 90, não. É a sociedade que quer resolver por ela mesma, sem os militares, né, a questão da crise política. Embora existisse uma extrema-direita militar que quisesse golpe, né, ela é uma extrema-direita, né, muito limitada. E é feito o processo de impeachment do Collor, temos o período do Itamar Franco, que é um período de uma grande articulação, e depois o período Fernando Henrique, em que vai se consolidando o poder civil, né, e com algumas políticas que vão afetar os militares, entre elas a política de memória, a política de direitos humanos, a criação do Ministério da Defesa, a primeira política nacional de defesa feita por civis no Brasil, a participação, a ideia de que o Brasil poderia ser, dentro dessa política de defesa nacional, um membro do Conselho das Nações Unidas. E temos depois o governo Lula, que avança em algumas pautas ligadas a um planejamento civil sobre defesa. Então, temos a Estratégia Nacional de Defesa. Até o final do governo Lula, nós tínhamos uma percepção de que a democracia brasileira estava consolidada e que havia o que a gente chama nas relações civis e militares de um controle civil. Um controle civil que a gente vai classificar na teoria, né, no campo das relações civis e militares, um controle civil objetivo, ou seja, independente de quem ocupasse a presidência da República, os militares obedeceriam às ordens, né, se subordinariam, porque eles estariam ali expressando um profissionalismo, né, a despeito das suas visões conceituais de política. O governo Dilma continua o legado do governo Lula, e nós vamos ter, durante o governo Dilma, né, algumas questões que vão surgir entre a reserva dos militares, né, entre os militares da reserva e entre os militares da ativa no alto comando, que foi da direção de 70. E nisso, o chamado controle civil vai passar por uma dura prova. Eu interpreto todo esse fenômeno que começa no governo Dilma, é acentuado com as manifestações de 2013, chega até Bolsonaro, como uma reação de um determinado grupo militar que tem crescente influência por aspecto geracional e que vai diminuindo as formas de controle civil, né, transformando esse controle civil numa outra coisa, né,
numa expressão de autonomia crescente dos militares e das Forças Armadas, e há uma outra chave que a gente chama de controle civil subjetivo. Qual é a diferença do objetivo para o subjetivo? Quando nós temos o controle civil subjetivo, uma força dentro da política consegue capturar os militares e transformá-los não em um instrumento do Estado, e sim um instrumento da sua política, do seu governo, do seu grupo político. E, nesse sentido, o fenômeno do bolsonarismo, ele acaba capturando as Forças Armadas para si, né, e operando numa chave, num controle que pode levar, inclusive, a um descontrole futuro, que seria, né, um golpe de Estado, inclusive com militares participando em áreas não militares. Então, tivemos uma reação que trouxe um retrocesso e que ainda é algo de uma reconstrução pelo campo democrático, né, de relações mais saudáveis, em que os militares façam as suas funções e que os civis, né, não usem os militares para aumentar seu poder político dentro de um projeto não democrático. Então, em resumo, né, eu acredito que eu resumi mais ou menos em menos de 10 minutos, seria mais ou menos isso para o nosso público. Mas a gente está aberto a perguntas aqui, vamos conversar. Então, Eduardo, tu estava comentando as relações civis militares sempre, na tua opinião, foram marcadas por esse gigantismo, vamos dizer assim, né? Por esse assodamento que as forças militares fizeram sobre o poder civil. Tu mencionaste ali que quando o presidente Lula é eleito, nós tínhamos, e eu partilho contigo dessa posição, nós tínhamos uma percepção de que a democracia brasileira tinha chegado a uma condição de maioridade. O que a gente errou nesse cálculo, Eduardo? Onde é que a gente se equivocou de achar que naquele momento ali, no início do século XXI, nós já estávamos maduros institucionalmente para termos uma recaída tão forte como nós tivemos aí? Afinal de contas, o que ocorreu no dia 8 de janeiro não foi pouca coisa, as pessoas têm que entender isso. Nós não estamos falando de uma quartelada qualquer, né? Nós historiadores usamos o termo quartelada quando você tem uma insurgência militar pontual, né? O quartel de tal lugar, o comandante pirou, botou as tropas na rua. Não. Nós tivemos ali a adesão de uma parte do alto comando das forças. E ainda que hoje se diga que outra parte do alto comando foi leal à democracia, isso não está muito claro. Não me parece claro os motivos pelos quais o golpe não aconteceu terem vindo de dentro das Forças Armadas. Porque se assim o fossem, né, Eduardo, os próprios comandantes militares tinham que dar a voz de prisão ali ao presidente golpista e aos seus colegas, e não foi o que aconteceu. Então eu não sei muito bem, eu acho que nós não sabemos o que aconteceu, vai demorar um tempo para a gente entender, mas onde é que a gente errou nesse julgamento para achar, no início do século XXI, que a nossa democracia estava suficientemente sólida? Ou nós não erramos, e na realidade a história nos dando mais uma vez uma prova de que ela não é uma moça muito bem comportada que a gente possa confiar. Qual a tua posição nisso? Olha, essa pergunta é a pergunta de 1 milhão, né? Mas vamos lá. Tem coisas que nós devemos levar em consideração. Primeiro, há um sistema de valores de educação militar que nunca foi alvo de uma real subordinação em relação aos civis. O que eu quero falar com isso? Embora nós tivéssemos políticas de direitos humanos voltadas a esclarecer o que aconteceu no regime militar, as Forças Armadas celebravam o 31 de março. Embora nós, no campo civil, e aí eu não quero dizer nós, no fundo eu quero dizer que o campo político civil, né, no sentido de que deixou que certos valores se perpetuassem, e isso é muito importante. Os valores ligados a 64 tinham que ser revistos. O Brasil tem uma história com o seu exército que ele pode se orgulhar e outra que ele não pode se orgulhar, tem que se vergonhar. Uma que ele pode se orgulhar é o Brasil na Segunda Guerra, lutando contra o nazismo, contra o fascismo. É o Exército na época imperial, lutando a favor da abolição. Setores do Exército, né, que lutaram a favor da abolição. Mas, quando chega a 64, é o Exército lutando contra o seu próprio povo. Né? É o Exército subordinado a uma agenda exterior. E aí, agora, indo para os erros, né, o que nossa democracia não viu?
é uma revisão acordada, negociada dos valores do sistema de educação, mais ainda dos valores e menos do sistema de educação. O sistema de educação é importante, tá? Mas é rever os valores. Mas isso está ligado a uma outra coisa, talvez uma impossibilidade do campo civil de punir e separar o CPF de quem cometeu tortura do CNPJ da instituição. O que eu quero dizer é que teve militares que cometeram crimes de lesa humanidade no regime autoritário, né, e não foram punidos. Teve militares que cometeram, né, atos terroristas, como o ato do Rio Centro, e mais de 40 atentados da bomba entre 79 e 81, e não foram punidos. E aí o que acontece? Né? Essa impunidade, ela é o campo para que haja um sentimento de autonomia e de que o poder civil não tem capacidade de exercer ali, né, a sua imposição. E se tem uma coisa que os militares respeitam, né, muito, é a questão da hierarquia e disciplina. Então, houve, em algum sentido, uma falta de imposição, né, com uma agenda, né, embora houvesse a lei da anistia, tinha que haver, né, uma punição exemplar para todos aqueles que cometeram atos terroristas, né, durante o regime militar. E aí eu me reporto aos oficiais e civis que cometeram atentados à bomba no final de 79 e 81, entre outros atos, né, e também os crimes de lesa humanidade. Esse foi um erro. Se tentou fazer isso pela Comissão da Verdade, né, mas não se chegou aos resultados que se imaginava. Embora a comissão tenha trazido uma série de informações importantes, né, foi vista dentro do meio militar como uma traição, principalmente para os oficiais ali que estavam no alto comando. E, nesse sentido, né, poderíamos ter, né, criado um consenso civil a respeito da necessidade da comissão, da importância da comissão e da importância para a própria instituição militar, porque o Brasil precisa de Forças Armadas, isso sem dúvida, né? O que nós não precisamos é de uma visão militar de intromissão do campo político e de produção de golpe. Por outro lado, o Brasil também buscou, nesse período, né, a elite civil, ela deixou aos militares, né, muitas funções que não são das Forças Armadas, principalmente aqui no caso do Rio de Janeiro, operações de garantia da lei e da ordem. Né? Isso projeta as Forças Armadas, mas não resolve o problema da segurança pública. E, nesse sentido, tivemos até uma intervenção federal aqui. Tá? Mas eu creio, na minha percepção, que o maior erro, né, ou se é que é possível ter um maior, mas um dos grandes erros foi não ter prestado atenção, né, na existência de uma extrema-direita militar, né, que tinha muita influência sobre a caserna ainda. Tu tocas em 3 pontos importantes aqui, eu queria dar uma aprofundada nisso antes de te fazer a outra pergunta, antes de entrar no outro assunto, mas tu tocas na questão da educação, especificamente, né? Na questão do Ministério da Defesa, ou seja, a importância que se tem hoje de entender que o sistema de defesa é muito maior do que simplesmente os militares, e, portanto, esse ministério devia ser, de alguma maneira, regido por civis, né? E a gente sabe o quanto os militares relutam em fazer esse tipo de coisa. O presidente Lula, durante o período de transição, recebeu uma carta dos militares, tá? Eu tenho esse documento, com algumas exigências que eles faziam, nada em tom de exigências, mas a ideia era assim, olha, para a gente, né, normalizar a relação entre civis e militares, está aqui uma carta com algumas questões que eles colocavam para o presidente. Uma delas era intransigentemente não mexer nas academias militares e nas escolas militares, né? E nós sabemos que esse é um problema sério. Os militares no Brasil sofrem esse processo de insulamento, eles são ensinados por militares, eles estão fora da vida civil, eles enxergam os civis como indivíduos inferiores a si, eles têm hospitais próprios, hotéis próprios, ganhos próprios, espaços próprios, eles não vivem a nossa vida, e era necessário que nós entrássemos nessa questão. Você vê a possibilidade de transformar as Forças Armadas por meio da educação, ou não? Nós não temos como mudar essa... Claro que não a curto prazo, mas nós não teríamos como mudar essa cultura militar que já está arraigada lá. Você acha que é um caminho as academias, aumentar a nossa participação democrática lá dentro, ou não, isso seria só jogar mais álcool na fogueira?
Fernando, eu acho que o caminho da educação, nesse sentido, é uma chave válida. A educação, tem aquela velha frase, né? Ninguém sabe direito o preço da educação, mas sabe qual o prejuízo que causa a ignorância. Né? Então, vamos supor, hoje, o Brasil de 10 anos atrás estava em missões no Haiti, estava em missão no Líbano, né? Tem alguns observadores na República Centro-Africana, tem Force Commander no Congo, tem um Force Commander no Golfo de Aden, numa missão das Marinhas. Esses oficiais e praças que participam dessas missões, eles estão vendo o mundo que não é mais comunismo, capitalismo. Então, né, uma missão no Líbano, você tem que lidar com forças ao sul, que são xiitas, né, no interior do Líbano, sunitas e cristãos maronitas. Isso já é uma divisão de percepção, de cosmovisão, que não se ensina nas academias militares. Então, isso só pegando o exemplo do Líbano, né? Temos missões no Congo, onde você tem as mais diversas linhas ideológicas e questões étnicas, Tutsis, Baniamulengues, né? Então, o conhecimento, né, ele é uma mola propulsora. Mas, por que eu acho que é uma solução? E, nesse sentido, né, os militares brasileiros, durante o século XIX, eles tinham um profundo ressentimento de uma sociedade imperial, né, elitizada, em que a classe média não queria ir para o exército. Né? A força do império era a marinha que conectava o país, que conectava as redes de comércio, e no caso do exército, ele ficava com outras funções. O exército se reconhece como tal depois da Guerra do Paraguai. E depois que eles tomam consciência da capacidade que tem, eles vão começar a aprender os processos que estão ocorrendo ali na Guerra de Secessão Americana, né? Só para lembrar, a Guerra do Paraguai termina em 1870, e é quando chega a primeira conexão de cabo da Inglaterra ao Brasil. Né? Então, é possível você saber o que está acontecendo em outras guerras, como, por exemplo, a unificação alemã, a unificação italiana. Depois, no final dessa geração, já no início do século XX, você vai ter oficiais que vão para o Império Alemão, que é a missão dos jovens turcos. Depois você vai ter uma missão militar francesa. Então, o oficial, né, que é ressentido com essa sociedade imperial, ele quer aprender, né? Ele quer fazer parte. E esse ressentimento criou uma casta que acabou, por falta de autoestima, se vendo como superior, né? Porque criou um sistema próprio. Tudo bem. Mas só que hoje, né, esse sistema, se ficar isolado demais, ele perde a possibilidade de enxergar transformações que estão acontecendo. A sociedade do Brasil hoje, ela quer a diversidade, ela quer a pluralidade. Então, nesse sentido, né, a educação pode ser o norte. E qual é a educação? A experiência em escolas militares tem apontado isso. Muitos são a favor que haja essa conexão com as universidades, com os centros de pesquisa, porque são conhecimentos que se comunicam, se multiplicam e permitem uma percepção melhor do mundo e até da própria instituição. Só para colocar aqui, para as pessoas podem estar achando estranho, esses barulhos que vocês estão ouvindo no fundo do Eduardo aqui, estão acontecendo aqui também, porque eu também estou no Rio, é em função do título do Botafogo ou da permanência do Fluminense, está todo mundo em festa, né? Então é mais ou menos... aqui é o título, Bom, vamos passar para esse ponto. Tu fizesse uma brilhante exposição ali das relações civis militares depois do período militar. Tu acredita que o governo Lula III, né, com a indicação do ministro da Defesa, Múcio, que eu, por exemplo, sou muito crítico, acho que ele é um embaixador do Exército no governo Lula, e não necessariamente um ministro da Defesa, mas a defesa do presidente, a defesa do presidente, o presidente não precisa de defesa, mas a defesa da política para os militares que o presidente faz, algumas pessoas dizem, olha, essa é a possibilidade que nós tivemos por conta da governabilidade em função do golpe. Então, uma pergunta para ti, tu acha que o Lula III, com as escolhas que fez, com a cessão desses espaços, né, com a escolha política de não tensionar, porque o presidente teve a faca e o queijo na mão para tensionar com as Forças Armadas, e ele sempre escolheu não tensionar. Você acha que ele melhora ou piora aquele teu diagnóstico sobre as relações civis-militares que tu tinha feito antes? O Lula tem vários desafios.
O primeiro deles é o fato dele ter vencido as eleições com uma margem muito pequena de votos, mas teve a legitimidade, né, da maioria dos brasileiros. Um outro desafio foi tentar desarmar, né, uma bomba que estava a explorar e que quase estoura, né, em várias ocasiões, né? O 8 de janeiro foi a ocasião mais visível para nós que estávamos em casa, ali naquele domingo, assistindo televisão. Mas há outras bombas que quase estouraram, por exemplo, no dia 15 de dezembro de 2022, aquele relatório, que na verdade não foi bem um relatório das urnas, mas todo o processo de desqualificar as urnas eletrônicas, aquele ofício que é assinado no final. Então, assim, é muito difícil você fazer mudanças nas Forças Armadas, por exemplo, mudança de alto comando, né, nesse primeiro momento. Tinha que separar o joio do trigo, né, e perceber quem era o joio e quem era o trigo realmente. Porque, às vezes, as coisas, sempre quando há um caso, né, de quebra institucional, você tem aqueles que são legalistas por vocação, por natureza, que acreditam que, além de tudo, eles defendem, né, a instituição e a democracia. Tem aqueles que têm a fé no poder apenas, e tem aqueles que mudam de lado de acordo com a correlação de forças. Então, num primeiro momento, é muito difícil você separar, né, e saber quem é. O Lula, pelo que me parece, né, não tem informações adicionais sobre o processo decisório do Lula, mas o que está acontecendo e que a gente pode observar hoje é que essas mudanças que o Lula está operando nas Forças Armadas são todas balizadas por um processo que tem a ver com, né, o Supremo Tribunal Federal e a investigação da Polícia Federal. Então, elas estão calcadas, né, no exame de uma tentativa de assassinato, uma tentativa de golpe, no qual morreriam muitas pessoas. Então, essa, vamos dizer, é uma maneira legal, jurídica, né, de você fazer uma primeira... de você tirar das Forças Armadas, né, pessoas que não têm compromisso com a democracia, com o país e que, na verdade, traíram seu juramento de oficial. O público aqui deve estar se perguntando, trair o juramento de oficial? Todo oficial, quando ele ganha, né, do Estado a honra de ser um oficial, ele faz um juramento em proteger as instituições e a democracia. Então, aqueles que estavam envolvidos, né, numa tentativa de golpe, eles traíram esse juramento, traíram o Estado, traíram a sociedade, né? E esse é um processo difícil. Agora, tem uma outra questão. Há uma relação do Múcio com Lula desde a época, do Lula 2, Lula 1, principalmente Lula 2, e temos uma amizade que foi alimentada ali nos tempos, né, em que o Lula ficou preso. Então, nesse sentido, o Lula, para evitar qualquer desgaste ainda maior, colocou o Múcio, que sabe, né, tem um trânsito bom ali entre os militares. Mas o ideal, se a gente tivesse relações civis e militares um pouco mais maduras, ele poderia colocar qualquer ministro de qualquer campo, desde que fosse um ministro que fosse, né, especialista ou que soubesse trabalhar a questão da defesa. E isso ainda mostra que a gente está andando devagar nessa área, né? E toda a reconstrução, Fernando, ela é mais difícil do que a destruição, né? A destruição é muito rápida, né? A gente viu como foi a aceleração, né, da erosão das relações civis e militares no final do governo Lula, Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro, como foi rápido, né, e destruiu várias questões que tinham sido construídas, né, ao longo dos mandatos de Fernando Henrique e Lula. Esse é um ponto importante, Eduardo, da gente tocar, né? Porque me parece que as nossas relações civis militares ainda são muito devedoras da ética dos comandantes, né? A gente, quando estuda isso, a gente sabe, existem instituições que muitas vezes elas só funcionam corretamente se você tiver a sorte da pessoa que está no comando da instituição ser uma pessoa ética, interessada, respeitadora dos limites do seu poder. Países maduros costumam trabalhar desenhos institucionais para que o bom andamento da instituição não fique devedor de um bom agente ali no meio, sejam eles militares, sejam eles policiais, sejam eles juízes, né? Então, o Brasil ainda não conseguiu criar uma relação institucional com os seus militares, e acho que também com os seus policiais, né, em que as próprias instituições tenham condições de depurar essas figuras
que, no meu entendimento, são perversas a essa relação toda. Então, o presidente Lula, me parece, que demonstrou que nós ficamos muito na mão da consciência do comandante, o comandante militar. Se ele achar que deve dar o golpe, ele vai dar o golpe. Se ele não achar, ele vai fazer aquilo que aconteceu ali, fingir que não era ele e ponto final. Nós não temos, me parece, uma maturidade institucional nisso. E aí eu queria te perguntar como lidar com essa situação de interesses divergentes, porque se o nosso desenho institucional ele pesa em cima da decisão do comandante, né, e agora nós temos, como tu colocasse ali, um caminho que é o caminho do processo jurídico contra esses no dia 8, mas vai começar a abrir e entrar gente, generais e mais generais e coronéis nesse processo. E aí nós temos uma situação divergente, né? Avançamos nessa investigação e vamos colocando mais água nessa fogueira, ou não avançamos e vamos para o caminho de 85, que é o caminho do finge que não estou vendo, e fica todo mundo feliz por isso. Como lidar com essa situação nesse momento, a partir dessa mesma colocação que tu fizesse, né, de entender a posição do Múcio nesse momento, mas salvaguardar que, olha, não era o desenho institucional mais correto. Por baixo, nós temos como agir nisso ou não? Tem umas questões aqui que eu acho que vale a pena a gente pontuar, né, para o nosso telespectador. A primeira delas é, por exemplo, precisamos amadurecer as instituições. Acho que são 3 coisas fundamentais: instituições, república e democracia. Esse tem que ser o norte dentro do Exército, esse tem que ser o norte dentro das escolas, esse tem que ser o norte nas universidades, que trabalham com esse tema, dentro do Congresso. Então, instituições fortes, elas garantem que, nesses momentos de crise, a gente não tenha o aventureiro, né, que vai ali mudar de opinião e expressar que vai dar um golpe ou planejar um golpe. E aí tem uma coisa que é interessante. Quando nós tivemos as investigações estão apontando que tivemos generais que se colocaram contra. Porque tem uma coisa muito importante quando há um golpe militar. A estrutura militar, principalmente o alto comando, ela é demolida, né, um golpe. Então, nem sempre a estrutura do alto comando ela fica em pé. Então, a gente poderia ver um golpe com generais, né, e tem uma velha frase de um estudioso, que é o Stuart Ambler, né, que estudou a questão dos golpes na França. Ele fala, olha, se você quiser saber a origem dos golpes, não procure os generais, procure os coronéis. Porque os coronéis têm muito a perder, aliás, não têm a perder, porque não foram promovidos, e tem muito a ganhar. Então, tem muito pouco a perder e muito a ganhar. Quando a gente olha os envolvidos, né, a gente tem um número de generais grandes, né, mas são generais que não chegaram, né, eles foram para a reserva antes de chegar aos maiores cargos, então já estavam ali na reserva, né, tinham uma função no governo Bolsonaro importante, e tem outros coronéis ali também que estão envolvidos, e majores. Ou seja, existe uma camada que talvez seja invisível para o público comum, que é importante que as investigações tragam, né, que é a camada dessa oficialidade que não chegou a generalato, ou generais que pararam no primeiro posto de generalato e, de alguma maneira, estavam satisfeitos, né, com o governo, com a possibilidade do governo Bolsonaro perder as eleições e o Lula ganhar. Bom, esse é um ponto. O outro ponto é que se o Lula tem que fazer algo no sentido da punição. Isso, os comandantes militares, né, também têm que fazer algo. Foi muito grave o que aconteceu. Tá? Uma tentativa de golpe é algo gravíssimo. Existe em alguns países, por exemplo, Estados Unidos, na década de 30, eles tiveram ali o surgimento de células fascistas dentro do exército, né? Tiveram oficiais que se colocaram contra, né? Em outros países, por exemplo, mais recentemente, a Alemanha praticamente desmobilizou suas forças especiais porque tinha ali núcleos de extrema-direita. Então, está no momento agora de realmente se fazer, né, a justiça, porque se a gente pegar, por exemplo, a Argentina de 1985, houve um período em que eles acordaram, né, fizeram uma lei chamada Lei do Ponto Final, do qual você poderia reunir provas e estabelecer processo até uma determinada data. Então, a partir dessa data estabelecida, né, foram feitos mais de 400 processos contra oficiais e praças do Exército Argentino, agentes do Estado também, e esse limite garantiu uma espécie de, olha, o que
passou daqui, agora está feito. Né? Então, isso também garantiu, na época, uma certa segurança jurídica. Então, não é bom que esse processo se alastre por muito tempo, na minha visão. Tá? Mas é a minha visão. Né? O interessante é que esse processo puna realmente os responsáveis, né? Mas que ele tenha um limite de tempo suficiente para que essa punição, inclusive, sirva de lição a outros oficiais, seja também submetida à sociedade, né, para o entendimento. Senão ela acaba se perdendo, ela vai se prolongando, ela vai perdendo o seu caráter, né, de melhorar a instituição, né, e de preservar a instituição daqueles que são golpistas e preservar a nossa democracia, né, de golpistas. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas, mas tinha uma questão no final que você tocou, eu acho que eu não peguei direito. Não, eu acho que tocasse nisso, deixa eu só te perguntar uma coisa. Se essa punição vier via, por exemplo, Supremo Tribunal Federal, nós estamos falando aí de um discurso que vai ser os civis punindo os militares. E isso pode gerar um arrivismo. Agora, se essa punição vier por dentro dos militares, né, vamos que eles façam comissões e tal, vai surgir o discurso de que os civis não podem, não conseguem punir os militares e, portanto, essa punição vai ser menor do que deveria, porque já há, inclusive, dentro do Exército, a ideia de se abrir sindicâncias e fazer aquele acochambro que a gente conhece. Vai lá, pega 3 dias de cadeia, no caso seriam 3 meses de cadeia, né, vai perder aqui os seus benefícios, mas a sua esposa vai virar né, herdeira de um militar, de um morto ficto, e vai ficar tudo como antes, as coisas acontecem. Qual o caminho que você acha melhor nisso? O exercício puro do poder civil ou esse espaço de maleabilidade para que os militares possam acomodar essa relação? O que tu acha que é melhor? Obviamente, como historiador e como estudante, como pessoa que pesquisa nisso, mas também como um observador arguto da nossa política de hoje. O que tu pensa a respeito? O melhor caminho é enquadrar de acordo com a lei. Então, se existe uma lei de segurança nacional, se existe... É porque, na verdade, o que a gente teve na informação do dia 19 de novembro, né, foi apenas parte dos vários inquéritos. Então, tem outros crimes que estão sendo apurados. Então, tem crimes que são militares e tem crimes que são civis. Né? Então, por exemplo, se eles forem julgados no STF, tentativa de golpe de Estado, né, veja bem que tanto no regulamento militar, no Código Penal Militar, quanto, né, no Código Penal, a tentativa já é o crime. Tá? Então, não existe essa história de que pensou. Não, a tentativa já é o crime. Então, dependendo de como eles forem enquadrados, né, muito provavelmente eles vão ser enquadrados e vão ser... Né, a questão vai chegar ao STF, né, e o Tribunal Superior Militar, ele, dependendo da quantidade de anos da sentença, se forem punidos, né, então, se for mais de 2 anos, o Superior Tribunal Militar é convidado pelo STM para deliberar sobre a perda do posto do oficial. Então, se alguns dos oficiais implicados for condenado a 3 anos, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal convida o STM vai fazer análise e vai declarar que aquele indivíduo não é mais oficial, perdeu o posto. Então, nesse sentido, né, adequando de acordo com a lei, a gente vai ver os 2 tribunais atuando, né, principalmente nos casos em que a punição for considerada, né, a pena for muito alta. Então, nesse sentido, é possível ter, sim, as 2 cortes, né, mas é claro que a prevalência é do STF. Pode haver sentimento arrivista? Depende da cultura. Depende de como os oficiais veem essa questão. Então, num primeiro momento, né, há vários oficiais que embarcaram nesse discurso, nessa paixão política por Bolsonaro, que estão vendo que a coisa não era bem assim. Então, a tendência também de alguns oficiais é olhar, poxa, os caras nos enganaram, nos levariam à guerra civil. Né? Eles só estavam preocupados com eles, não estavam preocupados com a instituição. Então, esse sentimento arrivista pode ser substituído por um sentimento de, olha, quem ia ganhar com isso? É apenas o grupo ligado a Bolsonaro. O oficial fora desse grupo não ia ganhar nada. No máximo, ia ganhar uma família dividida, né? Uma guerra civil. Né? Então, nesse sentido, um país fraturado. Né? A gente está vendo agora a guerra na Síria, né, que começou há 10 anos, né,
com fratura dentro do exército da Síria, a questão ia se repetir aqui no Brasil. Né? Então, e não precisamos ir muito longe, né, Eduardo? Nós não precisamos ir muito longe, porque em 64 as pessoas não sabem muitas vezes dessa história. Mas houve uma parte do exército brasileiro que não aceitou o golpe, que inclusive existem assassinatos, tá, de oficiais militares brasileiros que foram mortos por outros oficiais no calor do golpe ali. Pessoas, famílias que foram presas, houve torturas de militares sobre militares nessa época. Quer dizer, o exército brasileiro, infelizmente, ele conta a sua história sempre virando as costas para aqueles oficiais que defenderam democracia, que defenderam o povo, que defenderam as coisas, os oficiais legalistas. Eles gostam de fazer homenagens aos ditadores, aos brutais, aos que, né? E nós precisávamos retomar um pouco isso, construir uma memória do Estado, do Exército Brasileiro, que fosse uma memória democrática. E isso é muito complicado, né? Inclusive agora, nós temos outra vez essa possibilidade de fazer isso de novo. O meu medo é que a gente caia numa fórmula, Eduardo, de reconstruir uma imagem positiva dos militares a partir da eleição de determinadas figuras como grandes heróis, que a gente não sabe se foi, como, por exemplo, o comandante do Exército que não aceitou dar o golpe, e, no final das contas, não fazendo essa justiça que nós devemos fazer de punição, a gente entra num espaço de que daqui a mais 4 anos, 5 anos, esse processo volte a acontecer novamente. Né? Então, o meu medo é isso. Tu não tem medo dessa situação, de a gente achar um espaço... Porque eu vi que a tua resposta foi muito incisiva. O negócio é usar os tribunais que estão ali, e só para ter uma ideia, na semana passada eu conversei com o professor Fernando Rideu, que é criminalista, ele disse que os crimes giram em torno de 15 anos de punibilidade, ou seja, nós não estamos falando de 2, 3 anos. Se o tribunal for brando, ele vai dar tempo de punibilidade de 6, 7, 8 anos, metade do tempo. Então, certamente os tribunais vão ser chamados. Mas esse manejo da memória, no caso dos militares, se deixado à mão da instituição, não te parece mais prejuízo do que acerto nesse processo todo? Então, bom, sobre a questão da memória, temos que refazer ou conversar como instituições, refazer nossos ritos republicanos. O Brasil deve comemorar o Dia da Constituição, deve ter um dia valorizando a diversidade de opiniões políticas, deve ter um dia comemorando, né, o direito. Tem certas instituições da democracia que devem ser celebradas, né, e outras que não fazem parte ou não ajudam muito ao panorama democrático. Não ajuda a comemorar 31 de março, não ajuda em nada a comemorar. Né? O que ajuda a comemorar é o dia da Constituição. E aí eu falo, a Constituição de 88, falhas, né? Mesmo assim ela garante hoje uma robustez para um processo de construção. Né? E por que eu falo com um processo de construção? Porque a gente teve uma série de questões aí que foram alvo no governo Bolsonaro. Então, é necessário retomar o papel da Constituição, né? E, no caso dos militares, os militares de hoje, você tem vários tipos. Você tem militares que estão em missão de paz, tem militares que têm contato com o exterior, tem militares que estão se preparando para a missão de paz no exterior. E o Brasil precisa de forças armadas. Então, a gente acaba ficando refém, né, de um discurso institucional que preza o passado de intervenção interna e não abre os olhos para o pós-Guerra Fria. Né? E esse é um perigo. Né? Então, em pleno 2024, a gente não está se perguntando, né, se a gente tem quantidade de equipamento, indústria, formação, sociedade, a questão de saúde, indústria farmacêutica, para sobreviver a uma semana de guerra. A gente está se perguntando por que nós pagamos com nossos impostos um grupo de oficiais que tentou fazer um golpe, né? Então, a melhor forma da gente dar o passo adiante é a punição, não tem jeito, é a punição. Vai voltar o sentimento? Vai voltar. Mas o ambiente institucional também é diferente, né? Porque agora tem uma coisa que até campos mais à direita pensam, é a preservação das instituições também. Né? O próprio Supremo, as cenas do Supremo, né? O ataque ao Supremo foi muito traumático. E aí, nesse sentido, é necessário uma política de memória. Né? Uma política de memória que traga um sentimento
né, de vergonha, no sentido de que isso não pode voltar a acontecer. Né? Chegamos, como sociedade, longe demais. Poderíamos ter ido até adiante para uma coisa muito pior, mas é bom que se tenha uma memória para que isso não aconteça mais. Agora, em relação ao que foi visto no passado, por exemplo, o atentado ao Rio Centro, ninguém foi punido. O caso foi reaberto em 99, foi reaberto em 2004 e ninguém foi punido. Mas eu creio que agora, né, nós temos pelo menos uma instituição que tem peso, capacidade, que responde pela soberania do país, que é a Corte Suprema. Se o STF não conseguir fazer, ninguém vai fazer. Porque no campo político, para quem está acompanhando no Congresso, você vê deputados que estão incitando. Teve um debate, né, de um deputado incitando o comandante do Exército, né, a defender os colegas, né, que estavam ali na conspiração. Você vê, você tem um Isso que você deputado. toca é importante. Você acha que essa punição não deveria também extrapolar para o legislativo? Porque, no final Com das certeza. contas, o que está aparecendo é o seguinte: houve uma enorme conjugação de forças políticas para o golpe, e a gente viu isso em 64 também, né? E lá pelas tantas, em 64, quando a coisa ficou feia, os civis resolveram colocar na conta dos militares. Tanto que a historiografia do golpe militar brasileiro, só a partir da década de 80, passou a chamar de golpe civil-militar, para lembrar as forças civis que participaram, porque foi muito cômodo para os civis naquele momento dizer assim: não, só uma questão militar. E aí eu te pergunto, o STF não deveria colocar nesse mesmo bolo parlamentares que participaram desse processo, junto com esses militares, porque esses parlamentares respondem, talvez até por mais do que os crimes que os militares deveriam responder. Exatamente. Nesse sentido, eu concordo absolutamente. Então, por exemplo, tentativa de golpe não é crime. Então, nesse sentido, não é a imunidade parlamentar que garanta isso. Imunidade parlamentar é para outras coisas, né? Então, políticos, empresários, né? Tem, inclusive, né? A gente não pode deixar também de pensar em até pessoas da mídia, que alimentaram esse debate. Influencers, né? Negacionistas. Havia uma estrutura que a polícia, né, e as investigações chamam, né, de gabinete do ódio. A CPMI também já abordou isso. Então, nesse sentido, a punição não tem que ser só aos militares. Né? Os militares são a parte talvez Visível. mais visível e talvez mais dramática dessa tentativa de golpe. Mas tem os civis. Se bem que boa parte deles, né, foi punida porque estava, né, nos atos e depredando ali. Mas existem outros que não estiveram nos atos, que financiaram. Né? Esses têm que ser punidos, né, com todo rigor. Só queria trazer um ponto que você falou da questão de rememorar como se rememora os heróis. E tal. Na década de 90, em pleno controle civil, e aí por isso que eu falei que faltou um pouco aos políticos um interesse maior na questão da educação e dos valores. Dia 19 de abril é dia do índio, né? E o Exército criou o dia de Guararapes. Guararapes é uma memória institucional de algo que não corresponde muito à história, porque o sentimento de nacionalidade do Brasil não vem com Guararapes, a não ser que você crie, né, um exército de pretos, de índios e brancos que lutam e depois os índios voltam a ser servos e os negros voltam a ser escravos. Então isso, né, em nenhum momento se pleiteou abolição ou tratamento igual, né? E toda a história de nação vem com uma comunidade imaginada. Não se imagina ali. A ideia de nação a gente só vai ver no século, né? Ser historiador sabe disso muito bem. Século XVIII ali, final do século XVIII com a Revolução Francesa, né? E a nossa ideia do nacional, ela vem a partir da criação do nacional no Império, que é a ideia de um povo pacífico, né, ordeiro, né, onde não há o conflito. Mas a história de Guararapes, né, não corresponde ao nosso nacional. Ela, na verdade, ela assenta um discurso no qual o exército vem antes do Império, e por isso vem antes da Marinha, que é a arma mais antiga, e por isso ele tutela a nação, ele tutela o Império, ele tutela a República, ele tutela o futuro. E Eu a acho que democracia. exatamente. Existe uma velha frase, né, tutela a democracia. Existe uma velha frase, a guerra é algo muito importante para lidar, para ser tratada apenas por generais. O exército brasileiro é deveras importante para ser tratado apenas pelos militares brasileiros.
tem que ser tratado por todos os civis. Ele envolve a nossa defesa, envolve missões que precisaremos ter no futuro. Enquanto isso, temos que criar instituições para ocupar onde hoje o Exército ocupa, por exemplo, em GLO, em ações subsidiárias, e ter uma força capaz de fazer dissuasão a ameaças externas dentro do contexto pós-Guerra Fria. É difícil? É muito difícil, é uma construção de todo dia, uma construção atenta, mas a democracia também é uma construção de todo dia, é uma construção atenta. E depende de todas as vozes. Baita frase, meu caro Eduardo. É por isso que eu fico tão feliz de poder ter a oportunidade de conversar com pessoas do teu nível. Porque quando você diz o Exército Brasileiro é algo tão importante que não deve ser deixado só à decisão dos próprios militares. É preciso que os civis... Me parece que isso é um gancho importantíssimo para retomar a questão da memória, é uma frase maravilhosa que você usou aqui. Nós estamos indo para o finalzinho do nosso encontro. Faltam 4 minutos, mas eu não posso, sempre no final do nosso encontro aqui, eu mando uma pergunta meio enviesada que o convidado vai ter que se virar para responder. Então eu vou te mandar uma assim, ruinzinha. Você acha que não tem chance nenhuma de golpe se nós seguirmos nessa investigação e na punição? Ou seja, vamos continuar investigando, vamos encontrar essa teia vai chegar e não há chance de golpe militar. Isso é um argumento bobo, é como se fosse o nosso bicho-papão, né, na história brasileira, que a gente tem que colocar de lado, ou não? Você acha que nós temos que puxar o freio e ir com um certo cuidado, porque não estamos maduros ainda? Essa tu não consegue fugir. Essa é a pergunta capital. Eu acho que a gente deve sempre estar atento. A desconfiança, veja bem, não é sobre os militares. A desconfiança são sobre as forças antidemocráticas que existem em toda a sociedade. E os militares podem estar vinculados a ela. Então, nós vimos forças antidemocráticas de caráter civil. Não foram os militares que colocaram faixa intervenção já, embora, né, nós tenhamos militares da extrema-direita que defendiam isso, mas quem vai para as ruas em 2014 e colocar intervenção militar já são civis que não tinham apreço ou tinham ressentimento. Então, devemos estar sempre atentos, sempre atentos. Tá? Os militares também devem estar atentos, porque um golpe ele acaba com a estrutura militar, ele cria uma anarquia interna, né? E isso seria, né, se um exército não é capaz de conter um golpista dentro do próprio país, que exército é esse? Né? No sentido de que é uma instituição que não consegue controlar o impulso, né, daqueles que vestem a farda, mas traem o país, né? E da mesma forma, nós, do campo civil, a sociedade como um todo, né? Não queria fazer essa dicotomia civil-militar, embora a gente fale de relação civil-militar, temos que estar atentos. Às vezes vem do discurso da política, vem daqueles que viram gurus. Então, por exemplo, a gente teve um astrólogo que virou um filósofo, né? E alimentava, né, nem um conservadorismo, é um reacionarismo de baixo calão, e que dá uma legitimidade, né? Passa a ser o civil porta-voz desse sentimento tutelar do Exército, que tem que parar. Agora a gente tem que rever, até para que a gente possa, no futuro, aí eu chamo, eu não sei quem fez a pergunta e agradeço extremamente, mas, por exemplo, Horta, que os seus filhos, os meus filhos, os filhos de quem tá aí nos assistindo possam ter um país que é capaz de se defender, que é capaz de manter uma democracia, que é capaz de manter a República como coisa pública de todos e instituições confiáveis para que a gente possa ter desenvolvimento, prosperidade, né, e não se preocupar mais com golpismo. Eduardo, meu caro, eu encerro por aqui, te agradecendo demais o teu tempo. Se as pessoas quiserem te encontrar, te ouvir, te ler, onde é que elas conversam com você, como é que elas te acessam, você está nas redes sociais, não está? Como é que funciona isso para as pessoas que ficarem encantadas aqui, como eu, com a forma como você se despachou esses conceitos complexos? Como é que as pessoas te encontram? Eu trabalho no Instituto de Estudos Estratégicos, que é um instituto voltado exatamente para um diálogo civil-militar, sabe, Fernando? É uma estrutura nova, foi criada muito inspirada na Estratégia Nacional de Defesa, muito que é feito nos outros países, e é esse diálogo que permite essa percepção, né, a ensinar a também militares e civis a importância desse. Então, eu estou lá, estou no Instituto, podem lá na UF, né, eu posso deixar o meu e-mail funcional para vocês, tá? E a gente conversa. Vai ser sempre um prazer recebê-los, né?
conversar sobre temas tão importantes para o nosso futuro. Eduardo, meu caro, muito obrigado. Um excelente final de semana para você. Para você que está nos acompanhando até agora, eu agradeço também. Tivemos aí mais de 1.100 pessoas online. Isso é um feito e tanto para um domingo, depois de uma final de Campeonato Brasileiro. Quero agradecer demais todo mundo. Pedir que vocês se inscrevam no canal, pedir que vocês deem um like nesse conteúdo e agradecer demais o tempo, Eduardo. Um grande abraço. Futuramente, eu acho que esse assunto não se encerra aqui. Eu tenho a impressão que essas coisas ainda vão desenrolar e, de repente, eu vou te mandar um WhatsApp dizendo, Heleno, dá para nós bater um papo de novo sobre o que está acontecendo? Mas fica para uma próxima vez, vai ser para mim um prazer, meu caro. Muito obrigado, um abraço, bom final de semana para todo mundo. Um abraço, muito obrigado, estou à disposição. Gente, bom final de semana para vocês, bom domingo.